Olá, meu nome é Samuel, sou advogado criminalista e eu gostaria de inaugurar a minha exposição nos canais de comunicação e redes sociais, abordando um tema que foi amplamente divulgado neste mês de março. Eu estou me referindo ao episódio de traição envolvendo um personal trainer, um morador de rua de Brasília e a esposa do personal trainer. Em síntese, o que aconteceu foi, a esposa do personal trainer foi surpreendida pelo marido na realização do ato sexual, conjunção carnal, com um morador de rua. Esse fato foi amplamente divulgado em meados de março deste ano, e foi resgatado agora em razão da apresentação do depoimento de um dos envolvidos, do morador de rua, que trouxe com minúcias, com riqueza de detalhes, todos os acontecimentos deste episódio fatídico. Então, o que eu quero conversar com vocês a respeito deste tema é: existe alguma espécie de responsabilização criminal pelo que aconteceu? Alguém praticou um ilícito criminal? É isso que eu quero responder com vocês. E a verdade é que, como eu não tenho acesso aos meios de prova produzidos no inquérito policial, à investigação criminal, à investigação policial, eu vou utilizar tudo aquilo que foi exposto pela mídia, todas as filmagens, todos os depoimentos, para que nós entendamos o que foi que houve e apontemos se existe ou não alguma responsabilidade criminal para qualquer das partes. Nós temos 3 envolvidos e eu vou falar primeiro da mulher. A mulher praticou a conduta de adultério com o morador de rua. E adultério deixou de ser crime desde 2005. Pasme, adultério era crime. Então, aquele que traía o companheiro ou esposo praticava um ato ilícito responsabilizável criminalmente até 2005. De 2005 para cá, essa conduta deixou de ser crime, então ela não praticou nenhum ilícito criminal. O morador de rua, ele foi surpreendido pela mulher ao convidá-lo para manter com ela a conjunção carnal. Foi um convite atípico e ele evidenciou até no depoimento que não entendia a razão de ter sido convidado pela sua condição social, pela sua aparência, que se distanciava e muito da realidade da mulher que o convidou para ter conjunção carnal. Ainda assim, ele aceitou e foi praticar o ato sexual com ela em seu veículo. E esse ato aconteceu até a interrupção praticada pelo esposo da mulher, que, pensando se tratar de um estupro, partiu em agressão física no propósito, no desejo de defender a esposa contra o morador de rua. Então, este é o primeiro fato que nós vamos abordar. Para o esposo, nós poderíamos apontar como tese de defesa a existência de legítima defesa putativa, em razão de terceiro. É como se, no momento em que ele agiu em legítima defesa, que ele foi defender a esposa, todas as circunstâncias do fato o fizessem crer de que se tratava de uma violência. E por conta disso, ainda que não fosse, foi consensual, isso foi dito tanto pela mulher quanto pelo morador de rua, ele não teria praticado um ilícito penal. Remove-se a ilicitude do fato em razão da legítima defesa putativa. Mas aí nós trazemos o conceito de legítima defesa para a baila, para a discussão, e a legítima defesa é o uso moderado dos meios necessários a se repelir injusta agressão. Então, quais são os requisitos, Samuel? Vocês me perguntam para a legítima defesa. É o uso moderado dos meios necessários a se repelir injusta agressão. E quando a gente assiste ao vídeo feito por uma câmera de segurança, nós percebemos que, para além de se repelir injusta agressão, o que havia ali, naturalmente compreensível, era o furor de um esposo traído, que agrediu em demasia o morador de rua. Então, ele já havia repelido a injusta agressão quando continuou a agredir o morador de rua. Havia, inclusive, eu pude perceber isso pelas filmagens, a tentativa da mulher de impedir a agressão, dizendo que foi consensual, e ainda assim ele continuava a agredir. Então, naquele momento, essa é a opinião que formulo, com base no que nós visualizamos, ele deixa a esfera da legítima defesa putativa, seja pela afirmação da mulher, olha, não existiu violência, foi consensual, seja pela ausência de resistência do morador de rua, e excede, portanto, a legítima defesa putativa em razão de terceiro, e parte para o acometimento ou para a prática da lesão corporal. Eu entendo, portanto, com base nas filmagens, que foi o que eu visualizei, que o esposo da mulher, movido ou repelido, ou movido ou induzido por justa emoção,
né, ele praticou o crime de lesão corporal. A legítima defesa, putativa ou não, ela cessa quando o uso dos meios necessários a repelir injusta agressão passa a ser imoderado, ou seja, ele vai além do que ele precisaria para repelir a agressão. Ponto. É o que se tem, portanto, para o companheiro ou esposo da mulher, porque ele foi além do que ele precisava para repelir injusta agressão, e por conta disso nós não temos como falar em legítima defesa putativa. Essa é a opinião com base no que eu visualizei no vídeo. Para o morador de rua, nós temos dois momentos específicos. O primeiro é, quando ele foi convidado a ter conjunção carnal com a mulher, naquele momento já se ficou claro, não sei o que dizem os laudos, mas já ficou claro que ela estava num surto emocional, fora de si, inclusive permanece internada, segundo o recente depoimento dado pelo próprio esposo, ela segue internada por não haver lucidez, então ela já enfrentava um surto emocional, ela estava fora de si. A pergunta que tem que se responder é, no momento do convite, onde ela convidou o morador de rua, ele ou qualquer pessoa, qualquer homem médio, perceberia se tratar de um surto emocional que ensejasse, portanto, a ideia de que ela seria incapaz? Se qualquer homem médio percebesse isso, não existe crime na conduta do morador de rua. Mas em razão do surto psicótico, em razão do surto emocional, se constatar que no momento do ato ela não tinha consciência e por isso era incapaz de responder pelos atos praticados, de expor a sua vontade, enfim, de entender, de compreender o que estava acontecendo, o morador de rua poderia responder pelo crime estupro de vulnerável. Poderia responder pelo crime de estupro de vulnerável. Eu saliento isto, informações dadas pelo próprio morador de rua em depoimento, que quando ele é surpreendido pelo convite dela, ele deixa claro, moça, eu não estou entendendo. Eu não entendo porque eu sou um morador de rua, eu não tenho nada. A minha condição financeira não condiz com a realidade da senhora. Ele deixa isso claro. Talvez isso fosse um indício de que algo não estivesse certo, não estivesse ajustado nela. Algum sentimento não estivesse certo, não estivesse ajustado, que a vontade, que o querer dela não estivesse ajustado, e que por conta disso, ele como um homem médio comum deveria entender que por não estar ajustado, aquilo não poderia ter acontecido. Ainda assim, acaso se entenda que ela era realmente incapaz, ele pode responder pelo crime de estupro de vulnerável. O estupro do vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, ele tem duas vertentes. Ele pode ser entendido pela realização de qualquer ato libidinoso ou a manutenção de conjunção carnal com menor de 14 anos, não é necessário violência, ou também quando você, isso está no parágrafo 1º, salvo engano, do artigo 217-A, quando você mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra pessoa incapaz, com deficiência ou que não tenha consciência do que está acontecendo. Então ele pode responder por estupro de vulnerável, caso se constate que ela tenha incapacidade, que ela tinha incapacidade e não entendia o que é que estava acontecendo no momento do ato. Certo? Esse é o primeiro momento para o morador de rua. O segundo momento diz respeito ao vídeo que ele divulgou, dando detalhes íntimos do que aconteceu entre os dois. Porque essa exposição midiática, nacional inclusive, traz um ferimento, uma lesão à honra, à imagem e à respeitabilidade da mulher que com ele manteve conjunção carnal. É uma exposição que ele não poderia ter, que ele não poderia fazer. Quando ele imputa um fato moralmente reprovável a alguém, ele está praticando um crime chamado de difamação, o artigo 139 do Código Penal. Então, a exposição com minúcias, com riquezas de detalhes de todos os fatos praticados no momento do carro, traz um vexame, uma mácula, uma lesão, para além do que já aconteceu, à imagem da vítima. E por conta disso, ele pode ser responsabilizado pela prática do crime de difamação. Então, eu enxergo a priori o acometimento de três condutas típicas. Eu enxergo a lesão corporal para o esposo da mulher, porque ele foi além do uso moderado dos meios necessários a se repelir injusta agressão, ainda que putativa.
Então eu enxergo a lesão corporal praticada por ele e eu enxergo a possibilidade do morador de rua responder por estupro de vulnerável, acaso se constate, e eu repito, que não tive contato com a investigação criminal, com o laudo pericial e nada disso. Acaso se constate a incapacidade da mulher no momento em que se praticou o ato sexual. E existe ainda, eu entendo, a prática de um ilícito criminal pela divulgação de todos os acontecimentos, de tudo o que ocorreu no momento em que os dois estavam numa relação íntima, praticando conjunção carnal, o ato sexual. Então, quando ele expõe isso para a mídia com riqueza de detalhes, ele está expondo e ferindo o direito à honra, à imagem, à respeitabilidade da mulher que com ele se envolveu neste episódio trágico. Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição e muito obrigado se você nos assistiu até aqui.